maravilhosos, tudo bem com vocês? Cara, tô emocionada, sério. Não tenho palavras para mensurar a sensação que eu estou tendo neste momento. A convidada hoje é Letícia Rosas, que profissionalmente na minha vida foi uma das mentoras essenciais para o boom do meu lado profissional na minha vida. Lê, é um prazer ter você aqui. Se apresente para o pessoal, sinta-se... Em casa. Em casa, exatamente. Conte a sua história, se apresente e tudo mais, isso aí. Obrigada. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui com você hoje e que esse para mim, é uma das grandes satisfações da vida, é poder a gente encontrar pessoas no caminho e que essas pessoas... quando elas chegam lá na frente, né? A gente entender que não importa se foi do tamanhozinho de um grão de mostarda, mas a gente fez de diferença para elas, na vida delas, né? E em como elas estão hoje. Eu nunca tive dúvida, né? Quando eu olhei, falei assim, aquela moça ali, tá ali muito perdidinha, vem cá, vamos lá. E tinha certeza que ia chegar onde chegou e ser o que é, sem hipocrisia, porque você é uma pessoa sensacional em termos de competência técnica, em termos de coração, em termos de vontade, em termos de desenvolvimento. E não é à toa que você está aqui hoje, no seu próprio podcast, né? E é um prazer para mim estar aqui com você. Então, estou muito feliz também. Obrigada. Ai, gente, eu tô emocionada, acho que tá saindo até uma lágrima. Acho que é a segunda vez que eu fico assim. A primeira é que quando eu fui entrevistada, que eu contei a minha história de vida profissional, e a segunda é com você. Ah, que linda. Vai ser muito bom hoje, tenho certeza. Com certeza. Conta pra mim o início de tudo. Tá. Pra se tornar essa grande mulher profissionalmente, fora família, tudo mais, a sua trajetória lá atrás. Conta Vou te contar, então. Bom, eu, desde assim, pequena, tinha um diferencial, assim, em termos de execução mesmo e de incômodo de ficar parada. Então, sempre a minha vida foi, desde adolescente, antes da adolescência também, na prática de esportes, muitas atividades na escola, né? Sempre procurando dar o meu melhor. E venho de uma família humilde, né? De classe C, e a gente, assim, tudo que eu tinha de oportunidade para fazer e para ter de experiência, eu sempre queria fazer e ter de experiência para experimentar o novo. Então, experimentar o novo para mim nunca foi uma dificuldade, né? Eu jogava, vamos jogar futebol, vamos basquete, vôlei, ginástica olímpica, natação, tudo que tinha para fazer, eu estava lá fazendo, né? E aí, fui crescendo, adolescência, quando eu estava assim, nessa fase de definição, eu já sabia que a saúde, que era uma área que me trazia paixão. Porque, de alguma forma, eu já identificava que o meu propósito era servir e cuidar. Sempre foi. Servir, cuidar e ensinar as pessoas, né? Eu tenho uma coisa, assim, de uma realização inexplicável quando eu consigo fazer isso, né? Para qualquer que seja a pessoa e para qualquer que seja a atividade. Então, quando eu estava lá na adolescência, eu já sabia que era isso. Mas e aí, inicialmente, eu achei que eu fosse para medicina, né? Eu queria ser médica, queria ser pediatra, inclusive. Mas não rolou, não aconteceu, porque vim de uma família humilde, então ali ter uma dedicação muito intensa para eu poder estudar, passar na universidade, talvez precisar de mais anos e mais tempo. E eu também, ao mesmo tempo que eu sou muito determinada, então eu achava assim, não dá para esperar muito. Eu não sou uma pessoa que fica, né, esperando muito as coisas. Então, eu preciso chegar aqui, eu quero chegar aqui, então eu preciso fazer isso, vou desse jeito. E aí, comecei a estudar ali o que podia dar bom, né? E identifiquei a farmácia, que é a minha formação de base, sou farmacêutica e bioquímica, né? E fui para a área da saúde, né? Porque eu queria prestar assistência e queria cuidar. E fazendo universidade, eu já entrei para a área da saúde, né? Logo, só que já fui para gestão, desde antes de terminar a faculdade.
já comecei a ingressar nesse universo da gestão. Já estava no sangue, né? Já estava no sangue. E era muito engraçado, né? Aquela coisa de criança quando vai brincar. Nós vamos brincar de escolinha. Você é a professora, você não sei quem, não sei o quê. Nós vamos brincar de casinha. Aí eu faço isso, você faz aquilo, aquilo. Ah, nós vamos jogar... assim, escolinha e casinha era menos, né? Porque eu gostava mesmo era de subir, correr no muro e empinar pipa na laje. A pessoa era um pouco diferente. E aí, me formei em farmácia. Quando eu me formei, eu já estava trabalhando numa grande rede de laboratórios, né? Pode falar? Pode. Tá. Então, eu já trabalhava no que hoje é a DASA, né? Trabalhei por 18 anos na DASA, né? Participei... E eu comecei na DASA como técnica, de baixo, né? E eu acho que isso, para mim, quando eu olho para minha carreira, então, acho que cada pessoa de um jeito e cada profissional e... Nada desabona um ao outro. Eu gosto muito de olhar para trás e ver essa minha trajetória, que eu comecei lá embaixo como uma técnica de laboratório. E quando eu saí da empresa 18 anos depois, eu era gerente executiva nacional, né? De toda a parte de expansão, planejamento e novos negócios. E foi uma experiência, foi uma escola. A DASA foi uma escola, porque apesar de eu ficar 18 anos lá, eu fiz de tudo, né? Então, eu fazia... toda a parte de... trabalhei com administração de unidades, trabalhei com expansão, que foi onde eu adquiri a experiência que nos uniu, né? Então, desde a prospecção de locais para abertura de novas unidades, né? A gente teve um projeto muito grande em determinado momento, onde eu abri mais de 25 unidades, então a gente prospectava o lugar, ia atrás de ver toda a parte do zoneamento, toda a parte das documentações, fazer o desenvolvimento de projeto, né? Então, foi muito rico. Trabalhei aí nesse projeto por uns 5 ou mais anos. Trabalhei na parte de gestão de negócio e depois implementando o negócio dentro de hospitais terceirizados, né? Só, né, gente? É uma bagagem. Parece pouco, né? Pouca coisa. Mas para fazer tudo isso, a gente precisa ali, tem muitas etapas, né? Tecnicamente falando da parte, uma parte operacional, uma parte de legislação, uma parte de toda a organização de processo mesmo. Eu sou uma pessoa muito, né, voltada para mapeamento de fluxo, processo, método, organização e falo que isso é muito natural para mim, que eu acordo e isso já é um chip que está dentro. Eu não tenho um esforço mental para fazer isso, né? Eu acordo fazendo, eu já sei o que tem que fazer, né? E é muito engraçado quando a gente se identifica com isso e tenta trabalhar para que isso seja a nossa fortaleza, né? E complementando tudo aquilo que a gente não tem de fortaleza. E aí eu fui para uma outra empresa chamada Colsanitas Internacional, que é um grupo colombiano. Lá eu adquiri a minha experiência em operadora de planos de saúde. Então, eu fui ser diretora de operações de toda a parte, desde a venda da apólice e de toda a inserção dos dados dos beneficiários em sistema. E aí, tudo que passa por isso, né? Tinha área de tecnologia, tinha área de todo o ciclo de receita, contas médicas, credenciamento, faturamento, toda a parte do call center, toda a parte das clínicas próprias, né? Toda a parte de projetos, processo, qualidade, já aí, voltar. E toda a parte ali com a ANS, né? Da comunicação com a ANS. Saindo de lá, fui trabalhar numa multinacional francesa, que estava querendo entender se valia a pena trazer projetos, fazer um projeto de entrada no Brasil na parte de operadora de plano de saúde. Então, a gente foi contar para essa operadora, eu e um grupo, nunca sozinha, né? A gente não é ninguém sozinho, mas como que era o mercado, desde como que era o funcionamento do SUS, como que era a saúde suplementar, olhando para a operadora de plano de saúde, cooperativa, né? Todos os stakeholders e como que funcionava isso para entender se para eles seria uma boa proposta ou não. E depois de 1 ano e meio, entendeu-se que não era aquele momento para eles entrarem. E eu fui chamada para ir para a Mil, né? Que foi em 2015, fim de 15, eu comecei no início de 16 na Mil. Também fui para cuidar da parte ambulatorial, para fazer padronização dos processos das unidades, das legalizações das unidades. Oi, gente. Da parte da arquitetura, da parte, né, de saúde, da parte hospitalar. A gente começou assim.
E aí a gente foi evoluindo, né? Eu falo que cada ano eu ganhava de presente mais um pedacinho, né? Mais uma área. Mais uma área. E que também foi outra escola, né? Eu fui muito afortunada na vida e abençoada no sentido de... Tudo isso para mim foi ganho, mesmo com todo mundo enfrenta dificuldade, todo mundo enfrenta... todo mundo tem dia que quer chorar e que chora. Porque ninguém conta, mas a gente chora. Com certeza. Né? De raiva, de desespero, de falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tô dando conta, né? Mas... aí eu ganhei, depois de um tempo, eu ganhei a área de qualidade, processos e projetos da parte de rede credenciada, que era onde eu estava inserida, na diretoria que eu estava inserida. E depois eu ganhei a parte de qualidade, projetos, processos e planejamento estratégico, não só mais agora da parte de ambulatório, mas hospitalar. E depois de um tempo, eu assumi a cadeira de direção de serviços próprios, né? De lá da Mil. E aí, você sabe, a gente tinha 15 hospitais, mais de 30 centros médicos, home care, resgate. E foi lá, quando teve a fusão, né? Com a compra do Santa Helena, que eu conheci a Sabre. Gente. Eu era... arquiteta, era a única arquiteta da rede, uma rede familiar pequena, que comparada ao tamanho do sistema, do ecossistema que a Letícia está falando, assim, é um feijãozinho, né, Lê? Mas que tinha um diferencial e um valor agregado, um potencial enorme, porque é uma empresa, né, que tinha como característica o cuidado de uma determinada parte da população das operadoras de plano de saúde, né? Porque a gente segmenta, para quem não tem essa vivência, né? Então, uma coisa mais segmentada, que funcionava e tinha resultados extraordinários, né? E que foi também, mais uma vez, uma escola, para aprender como que... tinha, assim, como que foi ali de tanto sucesso e qual que era... o funcionamento daquele ecossistema ali que cuidava dentro de casa de todas as pessoas. Nossa, era um time, viu? Né? Um time muito grande. Que é o que a gente chama hoje de uma operação verticalizada. Então, o contato com Santa Helena foi onde eu comecei a aprender muito sobre a verticalização no que tange operações, processos, projetos, qualidade. E depois, quando eu assumi essas cadeiras todas de serviços, né? Quando você está em uma diretoria de operações de serviços próprios, para quem não sabe, você assume o negócio, você assume a operação e tudo que isso abarca. O carro andando. É isso. Tem que fazer funcionar e continuar a excelência. E eu tenho uma definição que agora... Que depois que eu saí da Mil, eu fiquei um tempo na UP Health, com a minha própria consultoria, que é a LR Soluções. E, sem procurar agora, estou tendo essa experiência de ser COO numa empresa internacional, né? Lá em Angola. Ela resumiu mais uma etapa gigantesca, tá? Ela tá na Angola. Eu estou na Angola. Acho que a gente vai falar um pouquinho. Então, peguei minha malinha, falei assim, estão precisando lá de uma ajuda, acham que eu dou caldo, então vou lá, né? Como que tá sendo essa experiência? Maravilhosa. Tá sendo... Estourou a bolha, Estourou a né? bolha. Eu falo com todas as pessoas que eu converso, a gente já falou sobre isso. A gente precisa... O ser humano, ele tem muitos... A gente costuma querer prever todas as possibilidades dos nossos caminhos. Mas quando a gente confia que realmente tem algo maior ou alguém cuidando da gente, né? E confia que aquilo é pra gente, confia no nosso potencial, confia naquilo que a gente faz com excelência, continua buscando, porque ninguém pode parar no tempo, né? A gente sabe disso, né, Sá? Que a gente tem que estar estudando todo dia, toda semana, coisas novas, legislação, processo, automação, inteligência artificial. É uma coisa insana no mundo que é hoje, né? Bombardeado de informação. Mas foi uma quebra de paradigma, né? Ir para lá, sobre diversos aspectos, porque, como eu disse, ainda está um processo de maturidade diferente daquele país,
para a área de saúde, né? Lá o modelo é muito das seguradoras de seguro de saúde, não é plano de saúde, então são seguros de saúde. E em termos de desenvolvimento tecnológico, ainda tem um estágio de maturidade bastante diferente do que a gente vive hoje. Então, são grandes desafios, mas que mostram para você que você assim, tem um potencial para contribuir de uma forma gigante. Brasil ou Angola? Qual é a diferença? Vamos lá. Quando a gente acha que a gente está atrasado em tecnologia, a gente não tá? Quando comparando, vamos lá, Brasil, Angola, Sim. Né? Então, a gente tem aí altas ainda dificuldades no que tange a parte de... toda a parte de redes de dados e voz, né? Acesso à população, não só à rede de dados e voz, mas à tecnologia, ao aprendizado de utilização das funcionalidades da tecnologia. Você está falando, eu estou imaginando só papel. É isso, é papel. Quando você entra Hoje a gente fala... Hoje, assim, a gente busca aqui, vou falar nos hospitais de excelência, né? Nas grandes operadoras de excelência, o RIM-7, né? Que é todo o processo sem nenhuma folhinha de papel. Eu não ouvi ainda, em 6 meses, falar de RIMS, né? Em nenhum momento. Porque você entra nas instituições e o que só tem é papel. E, por exemplo, esse é um dos meus grandes desafios lá dentro da Unisaúde, de meta, inclusive, né, de entrega diária, que são o desenvolvimento dos processos de automação. Então, como fazer para uma realidade de país mesmo, né, e cultural, que não tem acesso, que tem dificuldades com automação, o que você pode fazer de diferente para fazer esse processo ser automatizado e ser mais eficiente? Tua cabeça não para? Nunca. Não, já mapeei um fluxograma já. Você vai falando, você me conhece, né? A gente é assim, né? A gente tinha reunião, gente, às vezes eu ficava assim, ó. Porque eu tinha que absorver tudo, projetar isso na minha cabeça e depois desenvolver no papel para apresentar. Ela tá falando, é muito processo. É totalmente. E aí, outra coisa... os processos existem, mas não existe uma cultura assim, como eu vou explicar? O processo até existe. Pessoa dependente. Então, a gente está nesse momento de fazer com que os processos sejam processos formais. E mais do que eles sejam formais, que eles estejam sendo executados com excelência e aderência no dia a dia. E como você calibra? A gente calibra fazendo planejamento, né? Porque, e medindo e gerenciando, né? E acho que calibrar expectativa, né? Isso gera ansiedade. Então, para não gerar ansiedade, para não gerar uma frustração, acho que é por isso que é importante a gente entender, quando você fala Brasil-Angola, que são momentos culturais e de maturidades e desenvolvimentos, né, socioeconômicos diferentes. E aí, quando você não pode ficar assim, porque no Brasil... Esquece. Não, assim, a gente sabe o que tem no Brasil. E deixa no Brasil. E que a gente pode adaptar para aquele momento socioeconômico, tecnológico, cultural e tentar, com isso, trazer a facilidade. E aí a gente fala, o que eu vou adaptar? Eu vou adaptar uma lista de 20, mas eu tenho que começar por 3. Vai lá, executa, deu certo, PDCA, Sim. Sabe assim? Você faz aquela coisinha básica de arroz e feijão, 5W2H, um PDCA bem feito, funcionou, ok, não funcionou, melhoria contínua, próximos 3. Porque se a gente não faz assim, a gente não entrega nada. Com certeza. Né? E pensa que, ao mesmo tempo, você está ensinando a cultura da empresa a ser assim. E como que é a recepção? Olha, as pessoas que convivem comigo, porque assim, lá a gente tem muitas comunidades diferentes, né? Comunidades que a gente fala dos expatriados. Então, assim, comunidades brasileiras, a comunidade chinesa, a comunidade... Mas todo mundo acaba se misturando.
Só que não tem nós e eles, porque os angolanos, eles são muito queridos. Eles são muito queridos. É um povo muito querido, é um povo muito amável, é um povo muito receptivo, é um povo muito educado, sabe? Eles querem que você esteja lá. Eles respeitam o que você tem para contribuir. E aí também vai da postura do líder, né? De como a gente vai levar essa nova realidade para as pessoas, entendendo que até ali foi a limitação que eles viveram, é a realidade que eles conhecem. E a gente tem que trabalhar nesse processo de uma nova realidade. Eles abraçam um novo. Abraçam demais. Ah, mas não, ela tá romantizando, né? Porque agora tudo romantiza, né? Maternidade romantiza, relação romantiza, tudo romantiza. Não tô romantizando. Tem dificuldade. Tem dificuldade como em qualquer lugar. Tem pessoas que são resistentes, não querem mudar. Não querem. Aí eu fiz isso há 10 anos assim, mas onde não tem? Mas isso é normal, né? Sempre tem, né? O ser humano é assim, não é isso? Isso não é do país, ou, né? É da cultura, é do ser humano. Incomoda mudar, né? Sim, eu fico sempre pensando assim quando eu tô com eles, né? Eles vão fazer assim, eu preciso ter muito respeito, né? Por aquelas pessoas que estão ali, que chegaram muito antes de mim, que nasceram naquele lugar, para entender a história deles e como eles fizeram e construíram e trabalharam para a empresa que está lá hoje, que já tem 18 anos, chegar onde ela chegou hoje. Porque se ela tem 18 anos é porque ela teve sucesso até ali, né? Então, como que eu faço para levar aquilo que eu tenho de melhor para contribuir sem gerar esse desrespeito e que eles entendam que o que eu estou levando é uma contribuição? Gente, fala a quantidade de funcionários, vai. Então, a empresa é uma empresa pequena hoje ainda. Ela tem 250 funcionários. 250. Fala na minha época, quantos eram? Na nossa época eram 18 mil. Eu lembro uma vez, gente, que eu estava projetando, acho que eu fui a primeira funcionária a ser contratada da área. E eram umas 8 horas da noite, a gente não parava de trabalhar e tinha que terminar um projeto. Letícia virou, ela foi uma das minhas chefes que virou e falou assim, vamos comer, não sei se era coco bambu, madeira, só sei que era 11 horas da noite, estava todo mundo comendo um lanche, trabalhando, lembra? Eu lembro. E é engraçado você falar sobre isso, né? Porque eu tenho, assim, vou dar um passinho atrás, que você veio pra gente formar a área de expansão. Sim. Né? Que era uma área que não existia e a gente formou uma área de expansão para cuidar de legalização, de padronização de projeto mediante a legislação, dos nossos books, todos os books de padronização de materiais, né? Nível Brasil. Nível Brasil foi, gente, que assim, trabalho impecável, lindíssimo e maravilhoso, né? De desenvolver. Nossa, e foi uma equipe legal. Foi muito bom. E a gente tem contato com todo mundo, né? Ainda. Sim! Assim, acho que o mais legal de tudo isso é lembrar disso. E apesar da gente estar lá trabalhando até as 8, 10, 11 da noite, era tão bom. A gente estava tão feliz naquele momento daquela entrega. Não que a gente não se cansasse. Uma família. É isso, né? A gente ficava cansado, a gente ficava, né? E depois vinha um momento do descanso. Vinha férias, vinha folga, vinha uma viagem no feriado prolongado. Mas, assim, isso da família, do respeito, do time, de entender que um dependia do outro e um fazia parte do outro. Às vezes, a gente tinha lá os nossos pegas entre nós, que nem mãe e irmão. Gente, uma observação do nada, tá? Eu lembro como se fosse hoje. Sexta-feira, você vai à vontade, você não precisa ir de esporte fino, social. Eu fui com uma calça rasgada. Ai, ela vai lembrar dessa história, gente. Acredito que você vai falar isso. Lógico! Aqui é uma descontração também. Gente, sei lá, pra mim é o ABC interior, pode ser? Eu sou do ABC. Eu vim pra São Paulo, falei, vou com uma calça rasgada. Letícia me vira e fala, você vai aonde com essa calça rasgada? E se CEO, todo mundo, alguém te chamar pra ver o projeto? Vai se trocar. Você lembra? Lembro. Gente, eu fiquei assim, em choque. Gente, mas foi por amor, tá? De verdade. Nunca mais, eu tô com uma calça rasgada hoje. Né? Ela veio de propósito, só pra contar a história. Eu lembrei disso. É que isso faz muito parte, assim, né? A liderança, por isso que a gente não pode romantizar a liderança, né? Sim. Porque a liderança que quer de verdade,
ela também vai falar das coisas difíceis. E se preocupa, né? É isso, porque quando você acredita numa pessoa, que você traz a pessoa, que você olha para ela e acha que ela tem futuro, é uma super responsabilidade você formar essa pessoa na integralidade. Você não vai... Porque, tecnicamente, ela tem a bagagem, ela tem as competências, tem as habilidades, né? Você precisa moldar essa pessoa. Porque você, assim, você não é eterno, Não. né? E você não é sozinho. Então, se você não molda as pessoas como elas precisam ser... Eu sempre pensava assim, se eu não estiver aqui, o CEO chamar e ela precisar subir sozinha... Né? E eu queria que você estivesse naquele lugar e naquele ambiente. Eu nunca fui uma pessoa que eu fazia as apresentações como sendo só minhas. Né? Tudo era nosso, do time, né? E eu me preocupei com aquilo naquele momento. Juntos somos mais fortes. É isso. Juntos somos mais fortes. Era a nossa hashtag, né? Juntos somos mais fortes. Porque é a verdade. Você orquestrava com uma excelência e ia dando apoio. Esse apoio que eu não tive em outras empresas, né? Eu falo muito lá hoje, do cuidado. É isso. Mas então, é que você liderar de verdade e desenvolver dá muito trabalho. Dá. Cansa. É um dom. É trabalhoso. É um dom. Ao mesmo tempo que, como hoje eu tô aqui com você, é gratificante. Mas é um resultado de... Sabe, filho? É resultado de longo prazo. Nossa, você tem muitos, hein? Entendeu? Graças a Deus, eu tenho muitos filhos, assim. Se Letícia precisar montar um time hoje... Vou fazer... Gente, assim, tem projetos aí que vão ter novidades. Vamos ter comunidades, vamos ter coisas novas por aí no futuro. Fiquem ligados na internet, tá? Vai ser hashtag, todos os sites a gente vai colocar aqui embaixo. Hashtag Letícia Rosas, né? Isso aí. E a evolução? Vamos para a estratégia. Tá. O que você enxerga no mercado, a evolução da saúde suplementar? Sá, você sabe que eu, às vezes, não sou muito politicamente... Não é correta a palavra, mas às vezes eu não falo só o que as pessoas querem ouvir, né? Eu acho que a saúde suplementar... Então, vamos lá. Se eu olhar Brasil e Angola não tem nada. Então, quando a gente olha para a saúde suplementar, onde a gente tem uma tabela padronizada, né? Que é a tabela da ANS, para que os planos de saúde cobram, com quantidades, com diretrizes de utilização, com prazos, com normativas, né? Gente, a gente vive num paraíso. De verdade, tá? Quando eu olho lá para Angola, que hoje a gente está junto com a Arseg, que é como se fosse uma SUSEP do Brasil, porque lembra que lá é seguros? A gente está no início, inclusive a semana passada eu tive uma reunião, que a gente está começando essa formatação de toda a base de legislação. Aqui eu acho que a gente está muito desenvolvido no que tange legislação, mas eu acho que, dada a convergência de interesses dos diversos stakeholders, e porque a gente ainda não achou uma forma de como que esse sistema vai ser sustentável para todos, muita coisa ainda é mais do mesmo. Então, muito se fala... Vou te dar um exemplo, eu vou tentar tangibilizar isso para você. Muito se fala que a gente tem fraude e desperdício na saúde, certo? Quanto tempo você ouve essa história? A vida inteira. Eu também. A gente tem números, a gente tem tudo. Bom, a gente põe um monte de mecanismo antifraude, um monte de mecanismo de controle. Quando que a gente vai ter uma base única nacional onde a gente consegue acessar o dado de saúde da população? Eu acho que com a inteligência artificial vai ser mais rápido. Agora, mas há quanto tempo se fala disso? Então, quando eu olho para a saúde suplementar, eu vejo muitos vieses e muitas variáveis. O Brasil é um país de dimensões continentais. Eles são vários países dentro de um país só. Muitas realidades dentro de um país. Então, hoje a gente tenta aplicar para todo mundo o que não dá para se aplicar para todo mundo. Como que eu vou aplicar o mesmo nível de legislação às vezes? Eu sei que tem as municipalidades, mas que é lá no Rococó do Nordeste para uma empresa que está aqui no eixo Rio-São Paulo.
É diferente. Não é? Discrepante. Então, e quando a gente fala das entidades que são as entidades que têm o poder de executar a mudança, elas ainda estão caminhando, já estão fazendo, tá? Mas ainda caminhando para ter essa visão do que a gente faz no eixo Rio-São Paulo com o RIN7, sem papel, e o que a gente põe no barco que leva a saúde para a população ribeirinha da Amazônia, que até pouco tempo atrás não conseguia ter acesso a um eletrocardiograma. Então, é aí que está a saúde suplementar. Então, eu falo assim, saúde suplementar para quem? A saúde, ela tem que ser para todos. Exatamente. Ela não tem que ser só para quem... A gente quer ter alta tecnologia, mas a gente precisa começar a pensar um pouco mais no acesso, a gente precisa pensar um pouco mais em como levar esse acesso, ainda que seja das coisas básicas. Eu não estou falando que o robô da Vinci que você tem aqui, sei lá quantos já tem aqui em São Paulo, eu não me atualizei desse número. Eu lembro que em ressonância, só na região da Paulista, a gente tinha quase 50, né? Enquanto você, para fazer uma ressonância lá no Amazonas, você tem o quê? Entendeu? É isso, então, assim, estou dizendo coisas básicas, de ter um eletrocardiograma, de ter um equipamento de ultrassom portátil, de ter um raio-x portátil, ter um barco adequado que possa chegar nos lugares e tratar as pessoas. Eficiente, né? Um trailer, um motorhome. A gente chegou até a projetar isso lá atrás, né? A gente projetou, lembra? Sim. De ter aí alguma coisa que fosse um consultório móvel e um outro de exames móvel, né? Para atender. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que o status da saúde suplementar, e é muito difícil, tá? Eu não estou fazendo uma crítica para a saúde suplementar. É tão difícil equilibrar tudo isso. E aí entra a judicialização, entra os custos de tecnologias em saúde, entra o custo das novas medicações. Então, equilibrar tudo isso está ficando cada vez mais difícil. E mais caro, né? E mais caro, mas só que se as instituições elas continuarem fazendo só... elas se unem. Hoje tem muitas associações, né? Mas se não for mais rápido, todo mundo fala que vai colapsar. E o que a gente está fazendo para não colapsar? Eu estou falando no Brasil, tá? Sim. Agora eu vim para aqui, porque como a gente está falando de saúde suplementar, eu me preocupo bastante. É uma reflexão que eu faço muito, assim, de o que a gente faz como indivíduo. Primeiro, eu como indivíduo, como liderança e como gestão, eu vou te falar o que eu faço. Conscientizar. Eu acho que a gente educa para transformar. E quando você provoca as pessoas, você provoca a reflexão, você gera um incômodo, que não precisa ser negativo, você precisa ficar com isso na cabeça. Então, eu quero te provocar. O que você, Sabrina, faz hoje? Quanto tempo você dedica daquilo, tudo que você é em potência, para tentar resolver o que cabe a você nessa parte da equação? Gente, nem tô falando muito, vocês perceberam? Desculpa, a gente tá tendo uma aula, não? Que desculpa nada, pode falar. Qual foi o projeto mais desafiador na sua carreira? É só de carreira? Ah! O projeto mais desafiador de vida é a minha família, né? Meus filhos. Eu falo que é meu grande projeto de amor. É conciliar, né? Essa carreira tudo. E a família. E aí? Sabe que eu tava fazendo uma mentoria? Porque eu também faço mentoria, né? Então, eu sou CEO, sou executiva, sou palestrante, sou mentora. E uma das minhas mentorias, ela é voluntária no Instituto Vacelo Godoni, né? E eu peguei uma mentorada X... E ela tinha exatamente essa dúvida. Ela estava com 33 anos e ela queria entender como que ela ia coordenar, porque ela estava florando nela, assim, essa coisa de ser mãe, de querer, mas ela também queria progredir na carreira. E eu falei assim, por que uma coisa exclui a outra? O que é excludente? A sociedade nos leva a pensar que é excludente. A gente, não, às vezes, não ter o apoio nos leva a pensar que é excludente. Mas não é. Você precisa ter muito equilíbrio, porque você não vai ser 100% em tudo. Tem um monte de prato que vai cair. Eu trabalho viajando, você sabe disso? Minha filha tem 23 anos. Eu trabalho viajando desde que ela tinha 4. Meu filho nasceu... Eu comecei a viajar quando ele tinha 6 meses. Eu tô aqui
e eles estão... Ela é uma adulta maravilhosa, ele é um adolescente maravilhoso. A gente estava falando sobre isso com bases super sólidas, que valorizam a mãe que tem, que fez tudo que fez por eles. Que é presente. Que eu sou presente, eu tento, assim, me desdobro para estar presente. E o segredo é isso, é equilibrar. Dá para fazer. É trabalhoso. E não precisa querer. Porque eu falo muito assim, você não tem que nada, né? Com essa sociedade, assim, você tem que ser... Não, você não tem que nada. Você quer. Você precisa querer. Se você quiser, você vai equilibrar. E aí ela evoluiu na carreira. A gente fez um processo, nesse processo de mentoria, ela fez uma transição para uma área que não era a área de domínio dela. Que ela alçou uma coordenação, uma supervisão, coordenação, uma gerência. E ela teve o bebê dela esse ano. Que demais. Num prazo, assim, de 2 anos, ela conseguiu. E aí, porque eu sempre falo, dá para fazer. Nossa, gente, não é para qualquer um, não. Não, dá para fazer, mas dá trabalho, abrir, expandir a mente. Mas por isso que eu tô falando para você, você não tem que ir nada. Você precisa identificar se isso é uma vontade sua, aí você precisa se estruturar para fazer. É que no caso dela, ela falou assim, não, mas como que eu vou fazer para ser isso ou isso? Não, mas não precisa ser. É que é automático, né? Pode ser, né? Sim. As lideranças influenciam, porque quando você tem uma liderança que é mais compreensiva, eu falo que o fato de eu ter começado de baixo, de eu ser mulher, ser mãe, e ter todas as dificuldades que qualquer pessoa tem, e ter uma visão mais humanizada... Separar. São isso. Mundos, né? É isso. E você sabe... Trabalho. É isso. Mas você tem que saber as horas de você ajudar essas pessoas, né? Se desligar também, né? Exatamente. Como que você desliga? Bom, vou falar porque já falei sobre isso também. A gente já falou sobre muita coisa, né? Sim. Nós. Eu fui workaholic, né? Por muito tempo. Você sabe disso, né? Eu era realmente... Hoje eu falo muito bem sobre isso e foram muitos anos de terapia. Porque para você... Primeiro que você é workaholic e você nunca admite que você é. Né? Eu já fiz terapia também. Isso, então... tá tudo bem? Tá em dia? Tá. Então, eu falo por que eu fui? Porque eu não sou mais workaholic. Se eu precisar trabalhar um fim de semana para pôr um projeto em dia, e-mails que acumularam porque eu tive X coisa, eu vou trabalhar, se eu precisar. Só que hoje é diferente. Eu não trabalho mais 18 horas por dia. Não cabe, né? Saúde. Eu colocava o trabalho em primeiro lugar. Depois vinha a minha família. E depois vinha Deus. E hoje é totalmente o inverso. Hoje vem Deus. Porque eu sei que sem Ele e sem tudo que Ele me dá, eu não posso nada. Depois vem a minha família e quem realmente importa. Porque se eu estiver bem nessas duas coisas, eu vou continuar sendo uma puta profissional. Falei palavrão. Ah, dá nada. Depois faz um pi. Não, né? dá nada. Você tem que estar bem. É aquela famosa coisa do equilíbrio. Sabe? Corpo, alma, espírito e físico. Corpo, alma e espírito. Quando deu esse gatilho? Esse gatilho começou em mim mais fortemente quando eu assumi uma cadeira grande de direção e eu tive um burnout, né? É outra coisa que as pessoas têm muito medo de falar e de se expor. Porque parece que as pessoas que têm burnout ou têm qualquer tipo de questão emocional, né? Que isso invalida qualquer coisa, né? E não invalida. Cada um também, de novo. Cada ser humano que é único, gente. E cada um reage de uma forma conforme as suas possibilidades, as suas características para situações. No meu burnout, eu fiquei muito mal. Fiquei quase careca. Eu primeiro engordei quase 20 quilos, depois eu emagreci mais de 25. E quando isso tudo aconteceu, eu falei, oi, alguma coisa não tá certo. Alguma coisa de errado não tá certo.
Então, vamos redefinir aqui as prioridades. E aí, você olha para tudo, né? Sabe aquele... Todo mundo fala que na hora que você tá morrendo, passa um filme na sua cabeça? Uhum. É mais ou menos a mesma coisa. E aí, eu comecei... Isso foi... Eu tenho assim, a idade na minha cabeça certinha. Com 42 anos, eu comecei a fazer um processo que chama de counseling. Com uma profissional maravilhosa. Que a gente começa a fazer uma construção daquilo que você quer. Para você, em termos de carreira e em termos de vida. Antes disso, eu fiz um coach. Também com uma pessoa maravilhosa. Que foi um divisor de águas na minha vida, dentro da Mil. Que foi a... Posso falar o nome? Pode. Né? Foi a maravilhosa da Márcia Veras. Beijo, Mar. Foi um estilingue para mim, um divisor de águas. Foi onde... Sabe o que eu tive nesse coaching? Que era absurda a forma como as outras pessoas me viam em termos de competência e qualidade profissional e como eu me via. Que eu me enxergava sempre abaixo. Mentira. Que eu enxergava que as pessoas sempre estavam acima de mim. Letícia, você passava, todo mundo se arrumava. Letícia tá vindo. É verdade, você acredita? E o seu time também, que estava abaixo de você, os seus gerentes. Tá chegando, pessoal. Se apruma aí, peraí, tudo bem? Oi. Então vamos respeitar, porque, poxa, desde o início você se impunha. Muito respeito, muito educada. E tudo no prazo, tá, gente? Reunião, focado. Terminou, me entrega quando? Desse jeito. Objetivo. Mas é planejado. Assim, ó, como que você tem um time indireto de 18 mil pessoas? Você tem 15 hospitais, 30 centros clínicos, 20 ambulâncias, 5 mil pessoas sendo atendidas em home care, mais de 10 diretores abaixo de você, e você não planeja e não tem prazo? Não tem. Não dá. Assim, mas você tem que ensinar as pessoas a diferenciarem a Letícia e a Letícia que está ali na hora da reunião. Não, gente, para ter essa intimidade aqui, pra gente ser amigas, olha, quebrei paredinha, viu? Não, porque... que eu sou séria, não sou? Pô, eu também, mas peraí, é respeito. Você se impor, você cria até barreiras, porque a pessoa fala, putz, como que eu vou falar com ela? Talvez, acho que em algum momento eu fiquei, oi, tudo bem? Não consegui mais falar nada. Não foi só eu. Entendeu? Mas a gente aprende, né? Sim. Faz parte da vida também aprender, né? E faz parte de quem está nessa posição, nas posições como a minha também, dar um pouco mais de liberdade, um pouquinho mais de conforto, para as pessoas entenderem que a gente é normal. A gente só... Tem uma situação. Quanto mais você sobe, conta o resto. Mais sozinho você é, né? Tá no topo é solidão, né? Tá no topo é muita solidão. Você tá lá em cima e tá distante. Você inevitavelmente é o amortecedor de cima para baixo e de baixo para cima, porque tem os calores de tudo que está embaixo que você precisa trabalhar. Você não vai ficar levando isso para um board, né? Para um C-level. Você não vai ficar levando aquilo que está acontecendo no dia a dia. E a porrada? É maior, né? É muito grande, né? É muito grande. E é engraçado. Você leva um tempo para aprender a lidar com isso. Você leva um tempo para aprender a lidar com a linguagem corporativa, com tudo que ela traz. Mas eu acho que você só passa a ter uma... Eu falo que, assim, um sucesso maior... Não é sucesso, é que sucesso não é uma boa palavra, porque sucesso ele é individual. Cada um... Eu considero que sucesso, para mim, são os filhos que eu criei da forma com que eles são como seres humanos. Esse é o meu sucesso. Meu sucesso não é onde eu estou hoje profissionalmente, também é. Mas o sucesso para mim no CERN é isso. Mas é você entender que muitas vezes aquilo que você recebe, que a porrada é grande, não é sobre você, é sobre o outro. Então, não trazer para o pessoal, né? É isso? Não, é entender que... Por que ele está fazendo aquilo daquela forma para você? Qual é a diferença de eu cobrar de você alguma coisa sendo educada ou sendo grosseira?
Gente, tá rolando um coach aqui. Tô adorando. Começar a analisar o entorno, né? Entende? Se colocar no lugar do outro. É isso. Se eu chamar você para uma conversa e falar assim, Sabrina, a gente precisa ter uma conversa difícil. Vou te dar um feedback. A coisa não tá indo legal, como tinha que estar sendo. Eu tô vendo que todas as tuas últimas demandas a gente tá fazendo, mas tá fazendo com atraso. O que tá acontecendo? Isso tá me prejudicando, isso tá prejudicando nosso time perante lá a diretoria. Por que que eu tenho que ser desrespeitosa com você, gritar com você, causar sofrimento mental em você, se eu posso fazer e conduzir a coisa de uma forma correta? Mas essa experiência que você teve para chegar nessa visão foi você ter passado por diversas situações. Diversas situações, diversas cadeiras, mas você sabe disso. Tem várias pessoas que passam por situações que estão em cadeiras muito maiores do que a minha e que nem por isso se transformam. Então, mas tem muita gente tóxica, né, Lê? Tem. Mas isso é sobre o outro. Aí você vai receber do outro e vai repassar? Infelizmente, tem esses líderes. Tem. Passou pela minha vida. Eu comento, eu falo como mentor, eu coloco um risco, assim, eu faço assim, ó. É isso, mas então é até um parâmetro para você saber o que você não quer ser. Exatamente. O que você não quer ser, como você não quer ser, né? Eu uso uma frase que eu ouvi de um dos meus mentores, tá? Daniel Coldry. Beijo, Daniel. Beijo meu também, queridão. Eu não lembro se esse foi dele, mas acho que foi. Você quer ser o assunto do jantar do seu colaborador? Porque quando ele chega lá para jantar com a família dele, ele pode falar bem ou mal de você. O que você quer? Bem, né? Será? Você tá fazendo para ser bem? Eu tive uma situação recente que o filhinho de 5 anos de uma das pessoas que trabalha comigo chegou e falou assim: Mãe, essa é sua chefe? Aí ele veio e me deu um abraço. Eu falei, bom, deve ser bom. Porque se fosse ruim, ele não ia abraçar, né? Com certeza. Mas é muito engraçado. Então, assim, eu não quero ser o assunto mal na mesa de refeição das pessoas. Acho que os nossos assuntos vão ficar na empresa, vão comentar. Inevitável. Também não sou santa, tá? Não sou Madre Teresa, não. Sou ser humano. Tenho dias bons, dias ruins. Os bons, graças a Deus, muito, muito melhores, muito mais constantes e muito em número maior do que os dias, vou falar, maus, né? Não ruins. Erro, porque errar é uma virtude de quem faz. Tenho a mesma opinião. Certo? Então, se eu vou me desenvolver, seja como ser humano, seja como liderança, seja como qualquer coisa, eu vou errar. Eu vou errar com as pessoas, né? E acho que o grande segredo é, se eu errei e eu vi que eu errei, eu vou pedir desculpa. E eu vou me policiar para eu ser melhor. É isso. Acho que esse é o grande segredo. É a máquina, né? Uma melhoria contínua, né? É o PDCA da vida, amiga. É, PDCA da vida. Você fala. Você sabe que eu fui fazer Black Belt por causa disso, né? Aí. Pensa na pessoa doida, doente, que, né, precisa ter um diploma. Ela tem a experiência da vida, mas precisa do diplominha na gaveta, gente. Eu sei como que é isso. A gente é assim, a gente não assim, para. Eu tô isso. fazendo os 2 cursos. Sem isso. tempo. Conta pra gente, você escreveu 2 livros. A experiência de escrevê-los. A gente sempre acha que a gente nunca é capaz. Primeiro, assim, o ser humano... Não tô falando, eu vou falar por mim, desculpa, eu vou corrigir minha fala. O ser humano tem a tendência de achar de que ele nunca é capaz. Aí veio o convite para ser coautora. Não é um livro, eu tenho coautoria de 2 capítulos, Sim. de 2 livros. Tá, mas escreveu, tá dentro. É isso. Gente, tive 2 filhos, plantei várias árvores, escrevi 2 livros, acabou. Ela me deu uma árvore hoje. Dei uma árvorezinha, então assim, tá tudo certo. A minha contribuição para a humanidade, ela tá super up to date, então... E veio assim um projeto. O projeto era de falar sobre
o seu legado, né? Falar um pouco da história, da sua história, da construção da sua história e entrando um pouco sobre o aspecto pessoal. E isso é muito interessante. Eu vou mandar para você os 2 livros, porque são mais de 100 atores, 100 autores no livro, coautores. E é muito interessante olhar que as pessoas têm uma trajetória muito parecida. Sabe, de trajeto, assim, de começar de baixo, assim, pelo menos desse, que eu participei desse projeto, começar de baixo, das dificuldades que enfrentou, sabe? E como que lidou com aquilo, as adversidades, os tombos, as falhas. Você aprende na falha, não é no sucesso que você aprende. Você não enxerga, né? Você tá numa linear, né? É isso, porque você fica tão focado em você que você não olha pro outro. Não. E aí, quando você vê um livro desse, é muito legal. Porque você começa a ver, pô, o cara que tá na cadeira de CEO de não sei onde, passou igual eu passei. Nossa, peraí, ele é ser humano, né? É isso, entendeu? Vai no banheiro, chora. Pô, fali 18 vezes. Oi, se eu tivesse falido 2, eu não fazia mais nada. Entende? E é muito legal você... Então, é muito legal você ter essa base de história de vida. Então, o primeiro foi dali desse legado dos líderes de alta gestão, onde a gente fala um pouco da nossa trajetória, a gente fala um pouco daquilo que é o nosso propósito. E lá eu falo assim que o meu maior propósito é servir, ajudar, desenvolver e liderar. Eu amo fazer isso. Amo mesmo. É um dom. Não é hipocrisia. Não, é um dom, Lê, com todo o respeito. Tá. Gente, ela tem o dom de olhar e falar, não, esse profissional é bom, peraí. Vou colocar aqui no time, peraí. Isso não é para qualquer um. E aí, assim, isso, assim, o que é legal de fazer isso é fazer com transparência, né? Falando para a pessoa o que ela tem de melhor, o que ela precisa desenvolver, quando ela erra, quando ela não está indo pelo caminho legal. Isso é respeitoso, né? Sim. Então, eu gosto muito de fazer isso. Para mim, não é um sofrimento, um trabalho. Isso eu gosto muito de fazer. Esse foi o primeiro livro. E eu conto tudo isso que eu tô falando para você, tem ali no capítulo do livro, e a gente entra em algumas coisas mais pessoais. Qual é o grande sonho da minha vida? O grande sonho da minha vida é conhecer a maior quantidade de lugares do mundo que eu puder. Você já tá no processo, né? É isso. Assim, gente, assim, ó, se vocês quiserem me chamar para ir para sua casa ali na Chimboquinha, eu vou. Tô super on. Adoro conhecer cada coisa, cada culturazinha, o prato daquele lugar, o docinho, sabe? As pessoas, conversar com a senhorinha na praça, que tá sentada naquela cadeira de plastiquinho, assim, que eu amo entender a história. Amo conhecer lugar, cultura, tudo. Então, esse é o meu grande sonho de vida, assim, os meus luxos estão muito ligados à viagem. Eu acho que o meu grande calcanhar de Aquiles. Eu amo viajar. E o segundo foi sobre liderança humanitária, né? O segundo capítulo, porque as instituições, elas não existem sem as pessoas. Elas não existem sem as pessoas colaboradores, elas não existem sem as pessoas clientes, sejam eles os clientes que forem. Então, Simon Sinek fala disso, né? Que se as instituições não souberem quem são e como são as suas pessoas, elas estão fadadas ao fracasso. Porque as instituições são pessoas. Então, é o bem mais precioso que tem numa instituição, são as pessoas. Então, a gente tem que cuidar delas, a gente tem que desenvolver, né? E as pessoas são seres humanos que têm dias bons, dias ruins, dia de filho doente, dia que brigou com o companheiro, companheira, dia que tá sem grana, que surgiu um imprevisto, furou o pneu do carro, bateram no carro da pessoa, morreu um familiar, morreu o cachorro, cada qual com o seu quê. E aí, o grande segredo é você olhar para isso, você ser eu não vou deixar de ser líder, eu nunca deixei de ser líder. Nunca deixei de cobrar. Eu nunca deixei de planejar. Mas eu sempre soube ter esse olhar. E acho que isso é o grande diferencial, né? Tem um livro que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala, as pessoas que são pessoas felizes com as suas lideranças, que se sentem parte, que se sentem corresponsáveis, se sentem pertencentes, elas são 30% mais produtivas do que qualquer outra pessoa.
Essência de dono, é isso? Não é a essência do dono, é diferente. Ela se sentir... Nós temos um projeto. Sim. Você entender qual é o seu papel nesse projeto e como você é importante a ponto de que se você não fizer a sua parte certa, o projeto vai dar errado. Mas isso tem uma questão natural. Sempre que eu entrei num projeto, eu fazia parte. E peraí, eu quero que seja entregue como se fosse para mim, para minha família. Tem, mas se as pessoas elas são resultados dos ambientes que elas vivem. E daquilo que elas recebem. Sim. Se você não faz com que ela viva nesse ambiente de se sentir parte e dela entender que ela não é mais um número, ela é importante, como que ela vai fazer isso que você está falando? Não vai. Não. Tem pessoas que é natural. Vai fazer independente de qualquer coisa. Mas a grande maioria não. Entende? Sim. A gente não vai trabalhar só com a mosca branca do olho azul. Que tem esse dom. E a liderança e esse engajamento, elas são atribuições que são desenvolvíveis. Gente, dá trabalho. Muito legal. Ai, legal. Muito legal, gente. Vem comigo, sucesso. Adoro. Ai, quando eu aumentar meu time de escritório, eu vou te chamar. Opa! Tô pronta. Para fazer gestão. Tô Socorro. super pronta. Faço gestão, desenvolvo alguém para fazer gestão. Faço turnaround de operações destruídas. Cara, ela faz qualquer coisa. Ela fala como se fosse fácil. Lê, em relação, você tem um global aí da visão do total no Brasil em relação à mão de obra, porque você já liderou diversos times. Uhum. Qual que é a sua impressão em relação à nova geração? Isso não estava aqui, tá, gente? Essa é uma pergunta... Nova. Gente, pergunta capciosa, né? Até porque eu tenho uma grande parcela de contribuição para a nova geração. Sim, os seus filhos. Exatamente. Eu penso muito sobre isso, né? E como eu gosto muito de lidar com pessoas, eu acho que... o que acontece? Essa nova geração, ela vem de uma geração de pais adoecidos. E de muitas vezes que são pais ausentes. Gente, vem cá, não é julgamento de valor. Uhum. Se o pai está ausente porque estava trabalhando para dar uma melhor condição. Não estou julgando o valor. Eu estou sentando na cadeira da nova geração agora. Então, ela olha para um pai que não conseguiu ser presente, que estava sempre cansado, estava sempre doente, desanimado, que tinha que prover. Sim. Tudo que essa geração não quer é isso. Então, essa nova geração, ela é fruto daquilo que a gente inspirou neles. Eu vejo os meus sobrinhos, não quer ter carro, não quero. Pra que carro? É isso. Cabeça. Então, assim, eu acho que isso que você está dizendo é um movimento de uma nova cultura global. A gente vem de uma geração, eu venho de uma geração onde o ter físico era muito importante, porque significava segurança, né? Hoje, eles têm na cabeça que o ter é importante, mas ele pode ter aplicado no investimento e viver de qualquer lugar do mundo. Para que ele vai ter um apartamento físico em São Paulo se ele pode trabalhar de Bangkok? Para que ele vai ter um carro se ele pode andar com uma frota gigante mundial de Uber? Certo? Tá simplificando. É isso. Eu acho que é uma geração... acho que se critica muito assim, a questão do compromisso, né? Eles já querem começar ganhando muito bem... Não é? Ai, gente, desculpa. É verdade. Eu sei. Fiz entrevistas aí, eu tive que... Teve uma entrevista que eu fiz no bar. Olha só! Pra novo ver padrão, né? Pra ver como que ia se portar. Porque tem clientes que a gente recebe em qualquer lugar. Em restaurante, né? Numa reunião, você vai fazer a reforma de um restaurante. Você vai num restaurante e almoça. Vamos ver como ele se porta. Preocupação era o salário, não era o conhecimento. É porque eles querem ter uma qualidade de vida melhor, né? Eles querem trabalhar menos, ganhar mais e poder fazer coisas que tragam prazer. Então, mas não quer estudar. Aí é um problema. Isso não, aí não equilibra, né? Assim, eu não tô... Assim, não... Eu tenho, assim, continuando aqui na cadeira da geração,
A minha pergunta, que eu vou muito em encontro com a Ana Tomazelli, quem criou essa geração? Quem educou essa geração? Eu sou a mãe dessa geração. Eu sou a tia. A gente formou uma geração onde, porque a gente estava muito ausente, a gente queria dar de tudo. Eles não têm acesso à frustração. Quantas vezes eles tiveram acesso ao não? Ao não de verdade, aquele que você mantém. E eu sou... Você sabe como eu sou, né? Uhum. Eu sou a mãe do mal. Verdade. Gente, a minha filha e meu filho vão assistir aqui, eles vão depois falar, tá? Eu vou entrevistá-los, vou chamar os dois. Vamos no próximo Dia das Mães, podcast dos filhos da mãe. Fechou. Né? Sou a mãe do mal, sou uma mãe rígida. Sou uma mãe que, assim, difícil fazer um combinado, alguma coisa não cumprir e voltar atrás. Estilo a minha mãe, um aniversário, só pega um brigadeiro. Eu pegava um brigadeiro e ficava olhando pra ela, assim. Posso pegar outro? Ela, não, um brigadeiro. É assim, sabe? E a gente... Essa criação é o reflexo da nossa criação, essa geração. A geração tem muitas... A gente vê muitos casos, tudo foi terceirizado para babá, para a pessoa que cuidava ou para a escola. O que a gente quer cobrar hoje? Ao mesmo tempo, quando eu sento aqui do lado da cadeira da contratante, existe uma questão de falta de flexibilidade e falta de resiliência dessa geração. Concordo que eles têm que trabalhar das 8 às 6, ou das 9 às 6, ou das 8 às 5, não sei, se for esse o contrato. Você precisou durante uma semana, o teu chefe te chama e fala assim, preciso de você por causa disso, disso, disso no projeto, posso contar? Eles precisam aprender a ser flexíveis. Precisam aprender a ser resilientes. Não falta muito isso, falta compromisso. Eles vão apanhar bastante. Né? Tem muita questão. Só que o que acontece? Eles foram bombardeados com informação, né? Facilidade, né? Sabe? Porque é tudo muito fácil. É isso, a geração do que... Você tinha que esperar para assistir desenho? Não sei, da minha... Não, eu sou antes de você. Então, assim, eu tinha 8 canais de televisão. E eu tinha que esperar para ver o desenho. No canal 4, no canal 5. De manhã. Na Cultura, na Manchete. Entendeu? Na Gazeta. Eu tinha que esperar. Eles têm a hora que eles querem. A quantidade de desenho que eles quiserem. Do lugar do mundo que eles quiserem. E tem quem pensar para eles, né? É isso. Então, é muito complicado. Para eles, inclusive. Né? O que me preocupa é assim, a hora que a gente cansar. De segurar as rédeas. É isso. A hora que a gente falar assim, deu. Sabe o que vai acontecer? O mundo, ele vai se adaptar. Como ele sempre se adaptou. É isso. Minha amiga. Estamos envelhecendo. Nossa, Outro gente, dia é muito speech de velho, né? De old school. Não, old school. Né? Tá, outro dia eu fiz uma live no aplicativo, todo mundo tia, eu. Tia. Eu entrei para falar de arquitetura, né? Tô treinando, né? Tô desbravando essa rede aí que é atrás dessa caixinha, que é a internet. Falei, eu preciso estar mais presente. Quando eu vi o 10º tia... Eu falei, Ô, galera, eu tenho 2 sobrinhos, filhos dos meus irmãos. O resto não é tia, não. É Sabrina mesmo, viu? Tipo isso. Né? Falei isso. Bem brava. Sei bem como é. E me fala, você já comentou muito em relação a Angola e Brasil, referente à tecnologia, né? A gente está muito à frente. Pensando aqui no Brasil, daqui para frente, o que você vê para nós? Eu vejo, assim, como polo tecnológico, eu vejo que a gente cada vez avança mais, né? As instituições de ponta fazendo parcerias, alianças com grandes empresas de renome mundial, né? Então, você faz aí, por exemplo, hoje você já tem uma ressonância que não utiliza hélio, que é super, né? Maravilhoso isso.
cada vez mais robôs para fazer as cirurgias, cada vez mais a inteligência artificial sendo utilizada na parte de laudos, de exames, de toda a parte de análise de contas, enfim, para facilitar. Então, eu acho que o Brasil, ele está, assim, ainda que a área da saúde seja mais atrasada, né, no Brasil, em relação a outras áreas, em termos de desenvolvimento tecnológico, ele está avançando muito mais rápido do que outros lugares fora, né? Eu vejo que ele vai avançar bastante, mas, de novo, a gente precisa entender como que ele vai permitir o acesso para todo mundo, né? Porque hoje a gente avança para poucos. E aqui, gente, não tem ideologia, tá? Assim, não Sim. tem ideologia de viés político, socioeconômico, nada disso. Totalmente apartidário. Aqui é o cuidado sentado na pessoa, né? Ah, mas essa é a função do canal. Eu não envolvo também, não. É isso, assim, eu tô falando de cuidado centrado na pessoa. Como que a gente vai fazer com que isso chegue para todo mundo, né? Sim, é abrir os olhos deles, É isso, né? A gente vai ter, por exemplo, parcerias público-privadas que vão utilizar os equipamentos nos horários ociosos? Talvez. Sensacional. Entendeu? Nossa, sensacional. Gente, vamos abraçar esse projeto. Né? Então tá lá, horário ocioso, daquele equipamento XPTO que você tem lá na sua clínica. Que é caríssimo, tá até lá parado. Isso, depois você faz uma viabilidade econômica maravilhosa dele, falando que você vai usar ele 16 horas por dia, quando na realidade você tá ali usando 8, quando muito. Você já pensou em fazer uma PPP? Abrir agendas em horários que não são muito procurados e utilizar ali, mesmo que você não precise cobrar um custo, né? Você vai ali... O que você está fazendo? Por isso que eu falo, o que cabe a cada um de nós, como profissional e como indivíduo, fazer no seu mundo? Você chegou a fazer auditorias de empresas, assim, para ver Não. se cabia? Não cheguei. Eu tive alguns projetos, participei de alguns projetos, muito relacionados a grandes projetos PPPs entre o mercado de saúde privado do Brasil e o público, para fazer... utilização de equipamentos com capacidade instalada ociosa. Eu fiz 2 ou 3 projetos, estudos que não foram adiante. Só que eu acho que isso, ele não precisa só ser no que for gigante, né? Ele pode ser naquilo que é mais local. Ai, agora venho com uma bomba. Qual que é a sua visão perante as operadoras no Brasil hoje? Visão a respeito do que disso? Global, assim. Eu quero que você dê a sua percepção no hoje. As operadoras, elas estão cada vez mais ficando... O nicho, né? A quantidade, se você olhar a evolução dentro da ANS, da quantidade de operadoras de plano de saúde do Brasil, elas vêm decaindo, né? Cada vez mais as grandes estão comprando operadoras da forma estratégica descentralizadas, para funcionar com operações satélites e verticalizar. Toda instituição de saúde, hoje, que era individualizada antes e estava fadada ao fracasso, por exemplo, Fleury, hoje ele não é mais um laboratório de análises clínicas e imagem, ele é um ecossistema. Sim. Né? Porque tem que se transformar, você tem que se reinventar para ser perene. Então, as operadoras, elas vão ter essa tendência cada vez mais o quê? De comprarem operações e tentarem manter toda a gestão da sua carteira, não necessariamente verticalizada, mas que ela consiga ter o controle daquilo que está acontecendo. A gestão do que a gente chama a gestão do custo médico, a gestão do sinistro, né? Porque... hoje existe por parte assim, eu vou estar sendo talvez um pouco polêmica, mas como eu já estive nessa cadeira, eu falo isso muito com a minha família. Não tem mágica. Todo mundo quer pagar pouco e usar muito. Todo mundo quer pagar o mínimo e quer usar robô da Vinci. Não dá, né, gente? Vamos lá. Você ganha X. Dá para você comer contra filé. Mas você quer comer filé mignon todo dia? Então, trabalha para ganhar Y e pagar pelo Y.
Não tem segredo, a vida, as operadoras, assim, eu tô falando, não é operadora, mas eu não defendo nenhuma, mas não é, é o mercado, é o capitalismo. Sim. Né? E o segredo é a gente tentar fazer mais, sempre mais com menos e melhorar o acesso. Só que isso tem um limite. Do jeito que está evoluindo a tecnologia, do jeito que está evoluindo o medicamento, se a gente for ter que arcar com tudo, fica muito complicado. Nossa, se a gente soltar os valores de uma estrutura pequena, o valor, assim, investido, mão de obra, estrutura, arquitetônica, tá bom, gente? É caríssimo. Vamos falar aí de acho que para colocar em funcionamento aí 1.000 metros de uma estrutura, nas minhas contas aí, dá o quê? Uns 8 milhões? 1.000 metros, um ambulatório, pode ser? Com estrutura médica, enfermagem, mais arquitetura, adequação, não é isso? Eu mais diria que esses 8 milhões seria mais ou menos isso para você colocar de pé. Isso. Não é o custo operacional mensal. Não, mas aí é o OPEX. Isso. Eu tô falando de investimento. É isso mesmo. De entrada. É isso. A nossa cabeça de business case. Porque a gente pensa no metro quadrado, né? No metro quadrado da operação. E eu tô falando uma operação ali ambulatorial que nem vai ter uma ressonância magnética. Não é baixa complexidade. Isso, não vai ter ressonância, não vai ter tomo, não vai ter serviço de quimioterapia, radioterapia, oncologia. Não, isso é caríssimo. Porque... Um andar desse, no mínimo, é uns 8 milhões. Muito mais, porque... Não, eu tô falando de estrutura. É isso, porque você tem... As pessoas não fazem... As pessoas, assim, o ser humano não faz conta. Não. Né? Gente, eu tô falando com uma pessoa que consome saúde, tá? Pra mim, pra minha família, né? Tem gente doente na família, tudo, mas assim... Sabe quanto custa um filtro EPA? Pra você pôr lá no ar-condicionado de uma área que é uma área de oncologia? Todo mundo sabe que o ar-condicionado de uma área de oncologia não troca o ar com as outras áreas. Então, assim, cara, não tem segredo. Conta não fecha. Não. É muito caro. Né? Então, não estou defendendo as operadoras, porque as operadoras ainda têm coisas que são feitas muito de uma forma inadequada. Né? Mas eu, estando lá, eu sei que a gente trabalhava para melhorar isso. E para proporcionar o melhor acesso. A nossa razão de ser não era negar a coisa. Pelo contrário, era autorizar, mas autorizar as coisas certas. Agora, você faz um botox e quer que a operadora cubra? Não, isso daí... Não. Teve uma situação que virou um escândalo, né? É isso. De reembolso de botox. Ai, gente, a gente vai causar na internet. Eu vou. Gente, se não é pra causar, nem venho, tá? Desculpa. Mas é sacanagem, se for questão de saúde, né? Tem algumas histórias de bruxismo, por exemplo, que precisa de botox, mas gente, estética não cabe. Vamos lá, gente. A gente não tá falando aqui daquilo que comprovadamente, através do médico, se diz que precisa ser feito. Tá tudo bem. Se o médico fala que tem que ser feito, está coberto no rol da ANS, estou falando de Brasil, ok. Agora, você vai lá, você faz o botox, e aí você pega um recibo da consulta para pegar reembolso? Não, sacanagem. Como que você quer que seu plano pare em pé? Pare em pé para te pagar depois quando você for realmente precisar do tratamento do câncer? Gente, não tem segredo. Eu falo isso muito para os que convivem comigo, né? Eu não sou a pessoa que vai passar na sua mão quando tem verdades a serem faladas. A mão na sua cabeça, a cabeça na sua mão foi ótima. Gente, sabe o que é isso, né? DNA. Ainda bem que esse podcast é descontraído. Né? Cara, relaxa. Isso daqui vai pro making off, eu tenho certeza. Ai, Lê, a gente tá chegando ao final. Que pena! Tá muito bom. Não, mas a gente vai gravar outro, amiga. Pode fazer o capítulo 2. Vamos trazer os filhos. Vamos, eles vão... Assim, a minha filha é muito tímida, né? Meu filho já acho que mais, mas a filha... Não, ele tá todo modelo. Tá, modelão. Eu acompanho ele, todo gato. Atleta, tá todo. Tá bonitão. Dá uma dica livre pros telespectadores... do coração, profissional, você que manda. Total, assim, livre. Bom, eu acho que a gente precisa primeiro procurar ser feliz e completo por inteiro. Com a gente mesmo. Porque se a gente busca a nossa felicidade no outro... eu, por experiência própria, busquei por muito tempo.
Em outros. Eu não tô falando uma pessoa de relacionamento. Tô falando quando você busca a sua realidade externa, quando você não entende que a sua paz, a sua felicidade é você com você, você vai estar sempre insatisfeito. Então, acho que esse é o primeiro grande passo para você ter uma vida boa, né? Você tá bem com você. E para isso você precisa de muito autoconhecimento. Muito autoconhecimento. Você precisa de muita reflexão. E você precisa estar muito aberto a se perdoar o tempo inteiro. Né? Uhum. Para de julgar o outro. Para de tomar conta da vida do outro. Para de achar que você pode fazer os outros melhores. Seja o exemplo. Dá trabalho. Né? Dá trabalho. Mas então, acho que assim, a felicidade está nessa caminhada. Que não é um é processo. Quando eu... Porque todo mundo fala assim, quando eu viajar, quando eu for, quando eu tiver... Vivo hoje, né? Então, isso não é felicidade, porque você não sabe se você vai estar vivo amanhã. É o futuro, é que você gera ansiedade. É isso, por isso que é presente. O presente é para ser vivido como um presente. E assim, não tô falando isso... Eu tenho péssimos dias. Péssimos dias. Mas ele acaba. Ainda bem. Vamos brindar. Vamos brindar! Adorei! Vamos dar beijo pra galera. Beijo, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada!